Lucas capítulo 21. Já que hoje é aniversário da Elisa, a gente lê Lucas. Não, foi horrível. Por que você riu? Foi muito ruim essa. Lucas capítulo 21. Eu vou ler a partir do verso 12. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 12 até o 19. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Agora, esse é um texto com muitas coisas estranhas nele. Primeiro, vamos localizar o texto. O Senhor Jesus vinha fazendo certas profecias a respeito do que precederia a sua vinda. O nosso problema, sempre que Jesus ou algum dos profetas ou apóstolos faz menção da vinda de Cristo, da segunda vinda, da volta de Jesus, o nosso problema é que nós automaticamente, temos os nossos sensores todos levados para aquela tentativa de captar quando isso vai acontecer. Crente não se preocupa com isso, você já aprendeu isso. Essa é a preocupação que o crente nunca tem. O crente nunca está preocupado em quando Jesus vai voltar. Você sabe que a única pessoa que está preocupada com isso é aquela que é prefigurada naquele mordomo da parábola de Jesus, aquele mordomo ímpio, mordomo ruim, que o senhor dele sai e ele passa a tomar conta da situação como se ele fosse o dono. Esse sujeito, ele gostaria muito que alguém viesse e avisasse, olha, o patrão está voltando, o senhor está voltando. Para aí ele ajeitar todas as coisas e dar aquela aparência de que está tudo bem. Mas o bom mordomo, ele não está interessado em saber quando o senhor dele volta, embora ele anseie muito que o Senhor volte. Porque ele está sempre pronto. Se chegar de madrugada, se chegar no início do dia, se chegar à noitinha, vai encontrá-lo servindo bem. Então, se você ainda alimenta qualquer preocupação dessa, jogue isso para fora, porque isso não é coisa de crente. O crente não se preocupa com quando Jesus volta. O crente diz assim, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, vem logo. O crente quer logo que Jesus volte. Então, o Senhor Jesus está falando sobre o que geralmente se chama de princípio de dores, é uma expressão que ele mesmo usou, e apontando alguns sinais. A gente precisa compreender que esses sinais não são necessariamente sinais que vão acontecer imediatamente antes do retorno de Cristo, mas que eles se estendem ao longo de toda a chamada era cristã. Embora hoje a gente se diz que a gente está numa era pós-cristã, mas esses sinais vão acontecer no dizer de Cristo, desde o momento em que ele foi assunto, que ele subiu aos céus até o seu retorno. E essas coisas todas aconteceram. Ele vem dando sinais sobre isso. E de repente ele diz isso que nós lemos. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, tem mais algumas coisas que vocês precisam anotar aí. É como se ele estivesse dizendo isso. Porque o interesse de Cristo não é dar a agenda dele para nós. Ele não tem nenhum interesse em fazer isso. Já aprendemos isso caminhando com Paulo ao longo desses meses, né? Chegamos agora, finalmente, no final do livro de Atos, e você viu que o próprio apóstolo não sabe o que Deus vai fazer a seguir. Deus diz o próximo passo, 2 passos, mas você não sabe o que ele vai fazer. Isso é, de forma bem visual, percebido no início da segunda viagem missionária, quando aqueles homens saem de Antioquia, que era sempre o ponto de partida, e pode ter certeza que eles fizeram a mesma coisa do que eles fizeram antes. Eles oravam, eles jejuavam, eles pediam a direção de Deus, e Deus então os abençoou, e eles foram, e começaram a fazer aquela viagem. Agora Paulo e Silas, né, e ele sai tentando fazer o que ele pensava que ele ia fazer, e não faz, porque o Espírito de Cristo impede. Ele tem que parar em Troade,
e ficar lá, porque ele não sabe mais o que fazer, ele não sabe para onde ir, todo lugar que ele tentou ir, Deus mesmo impediu. Ele não sabe. Deus não está interessado em dar para ele a agenda, irmãos. O que Deus sempre está interessado em fazer é que eu e você saibamos que seja quando for ou onde for, Ele vai estar junto com você. Isso é que precisa. Isso é tudo que a gente precisa. Você não precisa saber o caminho, não. Ele sabe o caminho. Lembra do que Ele falou já com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Não é interessante isso? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Não estou te mostrando agora. Você vai, sai, se move, anda. Eu vou mostrar para onde você vai. E continua sendo assim, porque senão nós não agimos por fé. E às vezes nós queremos o calendário todinho, não é? Senhor, o que vai acontecer? E depois, né? Ali no centro da cidade, de vez em quando você encontra alguém lendo a mão dos outros. Por que as pessoas querem ler as mãos? Porque as pessoas vão a alguém que jogue cartas. Porque as pessoas consultam horóscopo e outras coisas. As pessoas querem saber, elas querem ter certeza, elas querem ter controle. Elas querem saber o que vem depois. Isso é impossível. E sabe qual é a melhor notícia? É que não é necessário. Você não precisa. Ele sabe. Tudo que a gente precisa é recitar o Salmo 16. O Senhor tenho sempre ao meu lado, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Pronto, é só isso que a gente precisa. Então, quando o Senhor Jesus está falando essas coisas aqui, Ele não está dando agenda, mas Ele está preparando a gente para combater o combate de forma correta. Saber como é que a gente vai agir como bom soldado, como bom representante dEle. Essa é a intenção dEle. Esteja preparado. Algumas coisas virão e você terá de enfrentá-las. Prepare-se. Você não precisa saber exatamente o que acontecerá, mas eu estarei com você. E isso fica muito claro no texto. Então, verso 12, antes, porém, de todas essas coisas, vão lançar mão de vocês, vão perseguir, vão entregar às sinagogas, o que aconteceu bem nesse período inicial aqui, em outros períodos. Mas ele vai expandir isso, não vai ficar restrito só à perseguição dos judeus, não. Seria muito bom se fosse assim, né? Ah, só os judeus? Não, vai ter mais. Os romanos vão perseguir, depois outras persuasões vão perseguir, os comunistas vão perseguir, depois os islâmicos vão perseguir. Tem muita gente querendo pôr as mãos em você, se você for crente. Irmão, uma coisa que os crentes no primeiro século, no segundo século sabiam era que se tornar crente era praticamente assinar uma sentença de morte e aceitá-la. A gente hoje perdeu um pouco dessa concepção, por isso a gente tem dificuldade de assumir o conceito de que nós estamos mortos para o mundo. Então o Senhor está colocando essas coisas todas. Ele diz mais. Vocês vão para os cárceres, vão ser levados à presença de reis e governadores. Os apóstolos passaram por isso. E muitos outros homens e mulheres passaram por isso ao longo da história. Por causa do meu nome. Isso é importante. É por causa do nome dele. Não é porque não tiveram fé. Não é porque fizeram alguma coisa errada, não é porque duvidaram, é justamente porque creram. Então, por causa do nome dele, por causa de tudo que o nome representa. Hoje na escola dominical, você se lembra, nós tivemos aí uma oportunidade, um dos adolescentes levantou uma das perguntas do catecismo, nós tivemos chance de trabalhar o nome de Deus. Você viu quanta coisa por trás desse conceito do nome de Deus? E quanta coisa boa. E por que, então, que faz muito mal usar o nome de Deus em vão? E você aprendeu que não é simplesmente fazer uma interjeição quando leva um susto? Ai, meu Deus! Não é isso. Então, por causa do nome, essas pessoas seriam entregues, os discípulos seriam entregues, e muitos outros que não esses discípulos originais, mas muitos outros discípulos do Senhor ao longo do tempo. Só que o versículo 13 aí já começa com uma das primeiras coisas estranhas que eu disse que o texto tem. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. O que Jesus disse mesmo que vai acontecer para a gente dar testemunho? Ele disse que lançarão mão de nós, nos perseguirão, vão nos entregar aos cárceres, vão nos levar à presença de reis e governadores, para que se dê testemunho. A ideia é a seguinte, você está vendo Paulo fazer isso sempre o tempo todo. Não pense que Paulo foi o único que fez isso, é que quando chega a partir de Atos 13, o Espírito Santo achou por bem, ao invés de seguir uma miríade de caminhos, de milhares de crentes que saíram espalhando o Evangelho, aquele envio oficial da igreja, vamos dizer assim, de um missionário ou de um grupo de missionários, aquilo é acompanhado e é registrado.
se fosse registrar o caminho que cada um dos cristãos anônimos que fundaram, que organizaram igrejas ao longo, em torno do Mediterrâneo, só ali na segunda metade do primeiro século, você teria que ter livros e mais livros escritos para cada história dessas. Em vários lugares que Paulo chega já tem uma igreja lá, ele não organizou cada igreja por onde ele passou, não. Então o Espírito Santo vai atrás dessa história, particularmente. E você vê que ele esteve diante de reis e governadores e foi preso, mas ele não foi o único. E isso não se restringiu ao primeiro século. Isso tem acontecido sempre. E o testemunho é dado. E você vai perguntar, obviamente, Senhor, precisa disso para dar testemunho? Não basta a gente sair entregando folhetos e pregando? Por que tem que haver perseguição? E como eu disse, o Senhor está preparando os seus discípulos para a tarefa. Esse não é o lugar do descanso. Essa não é a nossa casa. Lembra das palavras de C.S. Lewis? Se nem todas as nossas necessidades serão supridas neste mundo, provavelmente nós não fomos feitos para este mundo. Nós fomos feitos para um outro tipo de mundo. É triste quando o crente começa a pensar que tudo que ele quer, todas as necessidades que ele tem, serão supridas aqui, agora, porque não é isso que o Evangelho promete. E se fosse, seria muito pouco. Deus tem muito mais para nós. Então Jesus está alertando os discípulos deles, porque esses discípulos vão alertar, treinar e ensinar os outros discípulos que virão depois deles, para o que vem pela frente. Porque o testemunho nunca é dado sem verdadeiro confronto, de um jeito ou de outro acontece. No livro de Atos você vai ver momentos em que Deus manda um refrigério, a igreja cai na graça do povo, muita gente adere, se junta à igreja, alguns não fazem isso, mas admiram a igreja, né? O imperador chamado o apóstata, Juliano, ele escreve um trecho em que ele diz assim, falando contra os cristãos naturalmente, né, ele tinha até alguns bons motivos para isso, mas, enfim, que nem todo cristão é cristão de fato, mas ele escreve lá, agora, ele escreve assim, uma coisa que me deixa perplexo é que esse pessoal, essa turma, esses cristãos, eles se ajudam mutuamente, eles socorrem os pobres e aqueles que estão passando necessidades e doenças, e eles não fazem isso só com o pessoal deles, mas fazem inclusive com os nossos. Ele ficava espantado com isso. Isso também é testemunho dado. Então os discípulos preparariam outros discípulos que preparariam outros discípulos para a batalha que vem, porque é sempre uma batalha. No mínimo você deixa coisas que você quer fazer, você tira do seu tempo, você investe do seu dinheiro, você investe do seu esforço, do seu pensamento, você opta por não escolher sempre aquilo que você quer. E tudo isso por causa do nome. Ele diz, isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ele está ensinando. Quando isso acontecer, Jesus está dizendo o seguinte, não é porque eu fiquei com raiva de vocês, não é porque meu pai ficou chateado com vocês, não é porque ele resolveu disciplinar vocês. Muito menos o que nunca existe para o crente, ira. Nunca existe ira de Deus para o crente. Não tem. Ela se abateu toda sobre Cristo na cruz, isso não existe para a gente. Isso está acontecendo para você dar testemunho. Então, quando você estiver numa circunstância dessa, dê testemunho. Irmão, esse princípio pode ser aplicado em qualquer situação. Você não precisa esperar ser levado diante de reis e governadores e passar por essas coisas. Quando você enfrenta qualquer situação na sua vida, qualquer problema na sua vida, qualquer aflição na sua vida, é para que você dê testemunho. E você vai me perguntar, o que é que eu falo? Jesus já vai tratar disso já, e você já viu o que ele ensinou aos discípulos. Porque ele sabe que são circunstâncias para as quais nós não nos preparamos. Na minha época de adolescente, pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos o ensino de que, quando você fosse pregar, você devia aplicar isso que vem no versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupados com o que haveis de responder. E aí você pegava isso como princípio homilético. Não prepare mensagem. O Espírito Santo vai dizer na hora. Por conta disso, a gente ouviu muita tolice. E eu tenho que, lamentavelmente, dizer, eu falei muita bobagem também. Porque ele não está falando da pregação da mensagem num culto onde você tem tempo, dever e capacitação vindas dele para pregar, para preparar, para estudar, para entregar o texto. Ele está falando de circunstâncias nas quais você é apanhado, levado, e agora o que eu faço?
Eu sou um crente comum, eu nem fiz seminário, e agora aí estou diante de um juiz para falar o quê? Mas outras circunstâncias obedecem ao mesmo princípio. Sua vida vem tranquila, vem muito bem, de repente acontece alguma coisa, você é travado. Acontece alguma coisa com quem você ama. Acontece alguma coisa no país em que você está, a coisa vira de um momento para o outro e você diz, e agora? Você já sabe, é para dar testemunho. E se você vai dar testemunho de quê? Do que Deus está fazendo. E se você vai dar testemunho de quem? Do Deus que está fazendo as coisas que Ele está fazendo. Então você vai olhar para aquela situação já com outras lentes. As lentes já mudaram aqui. Eu já olho para as circunstâncias que antes eu diria, por que isso aconteceu comigo? Ou, e agora, como é que a gente vai concluir aquele projeto? E, não é? Gente, vamos mandar missionários para a China em agosto. Aí quando chega no início do ano, alguém resolve que é hora do dólar subir. Vai subindo, e sobe mais. A gente já está bom. E tinha gente orando, querendo orar assim, Senhor, faz o dólar baixar. O dólar tem que abaixar, Senhor. Se a gente conseguisse fazer esse tipo de oração e obtivesse a resposta. Senhor, faz o dólar baixar, que aí eu compro um montão. Agora faz subir para eu vender. Especulação celestial. É um negócio assim, né? Não, é para dar testemunho, irmão. Sempre que as circunstâncias se apresentam diante de nós, é para você procurar onde é que está Deus e o que Ele está fazendo ali. Ele deixa pistas, Ele está sempre ali. O Senhor Jesus veio preparando para isso. Mas Ele fala mais. Então você não se preocupa com o que você responder. Porque eu vos darei boca, sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Agora, esse é um daqueles textos que para você errar nele é fácil demais. Isso aqui tem maionese espalhada assim, sabe, numa quantidade tal que para você viajar nela é fácil. Isso aqui é o que todo mundo quer, ou pelo menos um monte de gente. Eu confesso, irmãos, eu cresci esperando que coisas desse tipo acontecessem. Eu vou falar o negócio, a hora que eu der aquela resposta, porque eu lia isso, né? Eram biografias, eram testemunhos, então testemunho é um troço dos mais perniciosos que podem acontecer. E um dos mais bonitos também que podem acontecer, mas é outra maionese ali. Sempre tendo cuidado com os testemunhos. Então você ficava pensando assim, não, Deus vai fazer um negócio, quando eu der a resposta, o pessoal cai. Oh, uau! Né? Só que não é assim. Você lê Paulo falando sobre ele mesmo. Só para a gente se restringir a Paulo, não foi só ele, não. Dando respostas e tal. Isso vai me lembrar de uma historinha do lobo e do cordeiro quando vão beber água num rio. Aí quando o cordeiro está lá, o lobo chega, ele viu, o jantar está servido, né? Então está lá. Mas ele precisa acho que era um lobo intelectual, então ele precisa de algum argumento para justificar a atitude dele de almoçar ou jantar. O cordeiro. Então ele fala assim, você está sujando a minha água. E o cordeiro diz para ele, é impossível isso acontecer, porque você está na parte do rio mais alta, a água está vindo daí para cá. Não tem como eu sujar essa água. Você me ofendeu. Há uns 2 anos atrás, em tal lugar, você falou alguma coisa contra mim. Eu tenho 1 ano e meio de idade, eu não estava vivo nessa época. Então foi algum parente seu, e foi lá e almoçou o cordeiro. Entendeu? As respostas do cordeiro foram muito boas, foram muito corretas. Foram irrespondíveis. Deixaram o lobo calado. E o lobo comeu o cordeiro mesmo assim. Várias vezes Paulo deu respostas que deixavam as pessoas caladas, porém também enfurecidas. Você pega um livro como o livro dos Mártires de John Foxe, e você começa a ler quantos servos de Deus deram respostas que deixavam seus oponentes calados, e acabaram na fogueira, e acabaram na forca, e acabaram afogados, e acabaram mortos de algum jeito. Então, o texto, infelizmente, para muitos de nós, não está dizendo que você vai ter o poder de tacar raios nas pessoas, e elas vão caindo e sendo atropeladas pela sua lógica irrefutável. O que está dizendo aqui é que o testemunho será dado. E você sabe qual é a beleza disso? É que muita gente que, depois de ouvir o testemunho, ficar enfurecido por não poder responder e matar você por causa disso, depois muitos deles são convertidos. Paulo é um exemplo disso. É isso que ele está dizendo.
Pense bem, então, se você quer realmente ter boca para responder, sabedoria que não pode ser contraditada. Porque isso não significa que você vai sair ileso dali, pelo menos não fisicamente. Mas tem mais no texto. E sereis entregues até por vossos pais e irmãos. Viu como melhorou a situação? Parentes e amigos. Nós temos vivido isso, irmãos. Deus tem nos abençoado com a presença de várias pessoas, ou lá ou cá, como tivemos há pouco tempo, experimentando exatamente essas coisas e sendo entregues por pais e irmãos, principalmente hoje no mundo islâmico, que isso acontece muitas vezes. Nós temos vivenciado essa realidade. E ele diz, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso depois de dizer, matarão alguns de vós. E aí vem outra coisa esquisita, o verso 18. O verso 18 diz, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha que maravilha. Eles cortam o seu pescoço e ela cai, a cabeça, com todos os fios presos nela. Não perde nenhum. Na hora que contar, está tudo lá. A gente gosta muito do versículo 18, mas esquece o 16 e o restante. De que ele está falando aqui, então? Já que não é aquele tipo de proteção que nós gostaríamos que acontecesse. E nós oramos para que aconteça, não fazemos isso. Não é errado fazer isso, não, irmão. Quando nós oramos pedindo a graça, a misericórdia de Deus, o livramento, principalmente para irmãos nossos que estão sofrendo perseguição. Ou quando você ora pelas situações que nós enfrentamos e as que nos trazem tristeza e angústia, etc. e tal, aquelas situações que são para dar testemunho, não é errado fazê-lo, não. Mas precisa haver aqui um referencial, porque senão tem mais maionese na jogada e você vai escorregar nela. O referencial está no texto também, o Senhor Jesus deu para a gente o referencial. Então ele disse, matarão alguns de vós. Tiago, o irmão de João, né? Quando eu percebi, em algum ano da minha vida, que o Tiago que morre, é o primeiro a morrer dos discípulos, lembra? Herodes o mata a espada, e Pedro é preso. Isso é um trava-línguas, né? Pedro é preso. Quando eu percebi que ele era o irmão de João, eu fiquei muito triste. Porque eu tinha acostumado a ouvir e até a cantar. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Agora só tinha Pedro e João. É triste isso, né? Ele não tem obra a ser feita. Ele não morre no campo missionário depois de pregar o evangelho. Ele morre ali em Jerusalém mesmo, um pouco depois da ressurreição de Cristo. É morto. É o que acontece. Matarão alguns de vós. Mas não se preocupe, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E eu disse, precisamos de um referencial aqui. O referencial está no versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O você, o seu ser, e aqui envolve tanto o corpo como a alma. Não tem diferença não. O versículo 18 se aplica a todo o seu ser. Eu vou preservar você. Você pacientemente, o que significa, toda vez que você, ou pelo menos uma boa parte das vezes que você vê essa palavra na Bíblia, né, na vossa perseverança, você vai pensar em paciência, que é o modo como você persevera. Perseverar não é só continuar ainda. A gente fala em perseverar, as pessoas pensam num sujeito que está correndo uma maratona, não é? Ele está correndo lá e ele persevera porque ele vai na corrida e continua a corrida. Essa figura também é bíblica, ela existe, mas não aplique sempre essa figura, porque não é ela que está sempre em vista, não. Pode ser perseverar, e muitas vezes com o sentido de paciência, no sentido que você vai atravessar certas circunstâncias das quais você gostaria de sair imediatamente. Você sairia delas. Você deixaria elas de lado. Só que agora você tem que ir, você tem que atravessar e perseverar pacientemente. Lembre-se como uma boa imagem, uma boa figura do Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, às vezes se traduzia como pacientemente, né?
E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você tem que passar por aquilo, você é experimentado por aquilo. Lembre-se de Romanos capítulo 5. Por causa de sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, se nós termos paz com Deus, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E mais do que isso, nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência ou perseverança, dependendo da tradução. E a perseverança, a paciência, produz experiência ou caráter, que é uma boa tradução do termo grego ali, caráter, mas é caráter experimentado. É uma palavra grega que significa o caráter provado, experimentado. Você não sai do outro lado como entrou. É outra coisa agora. Melhor. E essa experiência produz esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então tenha isso em mente quando você ouvir a palavra perseverança. Na perseverança de vocês, vocês preservam a alma de vocês. E aqui talvez venha nos ajudar o salmo que lemos no começo do culto, o Salmo 135. Salmo 135, ele vai fazendo referências, vai louvando ao Senhor, você viu com a gente no início aqui, pelas obras do Senhor, pelo que o Senhor fez no Egito, libertando o povo, pelo que o Senhor fez depois, já chegando em Canaã, sobre os reis dos amorreus, sobre Og, rei de Bazã, e assim vai, né? E lá para frente, ele continua louvando a Deus, porque Deus é o Deus verdadeiro, até que ele diz assim, os deuses dos povos, das nações, eles são deuses de prata, de ouro. E alguém diria, e daí? Eles são de prata e de ouro. Melhor, não é? Não. Por quê? Porque prata e ouro não sentem cheiro, não veem nada, não pegam nada, não se movem, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Várias vezes, não é só naquele salmo que aparece essa situação, não. Só que o verso seguinte diz assim, tornam-se semelhantes a eles todos os que os adoram. Nós estamos tentando explicar o versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando você adora alguma coisa, quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus, aquilo possui você. Se você idolatra o seu filho, a sua filha, se isso é o referencial de sua vida, aquilo possui você, e se aquilo é arrancado e pode ser arrancado de você a qualquer tempo. Você nunca é maior do que aquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo a que você adora. E aquilo que você adora, ele possui você. Se não for o Deus verdadeiro, o Senhor dos céus e da terra, então você está num problema muito grave, muito sério. Porque aquilo possui a sua alma. Só que o texto diz, na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Porque aqui o dono é outro, não é prata nem ouro. Se você idolatra a sua carreira, se você idolatra o seu ministério, se você idolatra o dinheiro, se você idolatra o entretenimento, essas coisas possuem você. Elas são o seu dono. E se isso acontece assim, você está nas mãos de coisas que pertencem à criação, que vão frustrar você. Você se perde com isso. Mas se você sabe que Cristo, que disse, olha, tem mais uns detalhes aqui, sabe? Antes que todos esses sinais dos princípios de dores aconteçam, vai acontecer também o seguinte, olha, vão pegar alguns de vocês, lançar na prisão, vocês serão perseguidos, serão odiados de todos, vão prender vocês, seus familiares vão entregar vocês e assim por diante. E matarão alguns de vocês. Porém, os cabelos das cabeças de vocês serão todos preservados, porque eu vou preservar vocês, porque vocês são meus, eu possuo vocês. Permaneçam pacientemente enquanto enfrentam aquela circunstância, lembrando que eu sou quem possui vocês. A perseverança de vocês, vocês preservam, vocês possuem a alma de vocês. Não tem jeito disso ser perdido, porque vocês são meus. Essa é a ideia.
Quem adora um falso Deus, seja de prata, de ouro, ou seja na própria cabeça, ou seja uma outra pessoa, seja o pai, a mãe, o filho, o cônjuge, ou seja qualquer outra coisa, aquilo então é que possui você, e você nunca vai ser maior do que aquilo. E aquilo pode ser tirado de você a qualquer momento, sua saúde pode sair numa simples consulta ao médico. Seu filho pode ser tirado de você no momento, sua esposa, seu marido pode ser arrancado assim. Nós não gostamos de pensar nisso, não, né? Dá paranoia, não dá? Você começa a olhar em volta e, ai meu Deus, e agora? A não ser que você confie, que embora você não saiba o caminho adiante, ele sabe o caminho adiante. E você confie que mesmo as coisas que aqui não são nada agradáveis, que a gente gostaria de tirar do texto, se a gente fosse fazer uma edição do texto, né? A gente tirava um bocado de coisa daqui, né? Você confiar que é ele quem está controlando isso. Esse é um daqueles textos que apontam para a autenticidade das narrativas do Evangelho. Porque é um dos piores marketings da história. Não é? É um dos piores marketings da história. As pessoas alegam que os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são escritos assim, do ponto de vista da igreja já consolidada, lá depois do quarto século, para fazer Jesus dizer as coisas que consolidassem o poder da então igreja católica, depois de Constantino, etc. e tal. E alguns então dizem que os verdadeiros evangelhos são aqueles do tipo o evangelho de Judas, o evangelho de Maria, e essas coisas todas aí, não é? Que aparecem para dizer que Jesus era casado, essa bobajada toda, que faz muito sucesso somente em nível popular. Só em nível popular. Nenhum acadêmico de seriedade considera essas coisas. E uma das razões, entre as muitas que existem, e não é o caso de a gente entrar nisso agora, é justamente texto como esse. Os discípulos inventaram essas coisas. Então inventaram um mal à beça. Deviam ter contratado alguma empresa de publicidade para ajudá-los. Porque olha o que eles estão fazendo Jesus dizer aqui, se eles inventaram. Aqueles diziam assim, olha, a comunidade lucana inventou essas coisas porque ele interessava. Interessava para quê? Um Cristo que aparece, olha, eu quero que você me siga, venha me seguir. O que vai acontecer comigo se eu te seguir? Você vai morrer. É um bom convite, realmente? É uma coisa atraente? Entre para o nosso grupo e você estará morto pelo seu próprio pai. Olha só. É uma das provas da autenticidade. Isso só pode estar escrito aqui porque foi exatamente isso que Jesus falou. Foi exatamente o que saiu da boca dele. Porque isso é a verdade. Então, quando você se lembra que é ele quem está no controle dessas coisas, ele está dizendo, eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer. Permaneçam firmes. Porque na perseverança de vocês, vocês retêm a alma de vocês. Ele já tinha ensinado isso, né? Quem tenta guardar, preservar a própria vida, perde a vida. Aquele que perde a sua vida, nas diversas possibilidades ou formas ou modos de você perder a vida. Vamos lembrar daqueles 2 moravianos, aquela história muito famosa, né? Aqueles 2 moravianos que, sabendo que havia uma ilha onde havia escravos, e ninguém podia entrar lá para pregar o evangelho, eles se venderam como escravos. E todo o registro a respeito dessa história diz que quando o navio deles se apartava e havia muitos irmãos que foram ao cais dar adeus a eles, chorando por tudo daquilo, a última coisa que ouviram deles foi que o cordeiro, que verteu o seu sangue, receba aquilo que lhe é devido. Você tem consciência disso, você tem um referencial correto para saber por que um versículo diz matarão alguns de vós e o outro diz nenhum fio da cabeça de vocês vai se perder. Eu preservo, eu guardo vocês, eu estarei com vocês. E aí você se sente pronto para enfrentar essas situações, que nunca se tornam mais fáceis quando a gente está vendo. Mas quando você começa a entrar por elas e você reluta, você quer, não, Senhor, peraí, Senhor, assim não. Mas aí de repente você, não, peraí. Ele já disse isso, ele está controlando isso é para a glória dele, ele sabe exatamente, isso é o que eu preciso, embora eu ache que não, embora eu tivesse outra ideia, mas isso é o que ele sabe que eu preciso passar, ele sabe que eu tenho que ir por isso. Todos os servos de Deus passaram por circunstâncias assim. Você leu, você acompanhou Paulo, você viu como foi a vida dele. Filipenses 4, irmãos, é o testemunho, é o quadro bonito disso aqui. Você está no hotel 5 estrelas, você dormir ao relento, você está cercado de amigos, você está sozinho.
em tudo, e de tudo eu tenho tido experiência. Experiência nesse sentido aqui, de passar pela coisa, de experimentar a coisa pacientemente dentro do Senhor, está comigo, o Senhor sabe que eu estou aqui, Ele não me deixa só. É por isso que Ele pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abundância, ausência, saúde, doença, riqueza, pobreza, amigos, isolamento, liberdade, prisão, vida, morte. E aí você atravessa, você retém a sua alma, você retém, você não se perdeu, você passa pelo negócio, não, eu não me tornei semelhante a nada de ouro, de prata ou qualquer outra coisa, eu estou me tornando semelhante a Ele. Não é? Não é essa a promessa? Que Ele é o padrão e que a gente vai se parecendo cada vez mais com Ele. São nessas situações. E é assim, irmãos, é nesse espírito que a gente envia missionários e que a gente ora pelos missionários que enviamos. E é nesse espírito que a gente prega o Evangelho também aonde quer que a gente esteja. Posso diminuir aqui para aplicar bem a gente. Vamos dizer assim, tá bom, ninguém vai matar você, necessariamente, eu não estou prometendo nada, né? Mas talvez vão tomar você como tolo, como um bobo, como um ignorante que está indo para a igreja, dá dinheiro para pastor. O que seria muito bom, sempre digo isso, né? Se fosse verdade, mas não é. Felizmente não é. Pelo menos não aqui. Então você talvez seja envergonhado. Mas espera aí, está dizendo aqui que eu vou dar uma resposta que vai deixar o pessoal sem ter o que falar. É assim. E talvez eles olhem para você com desprezo. Mas aí você passa, você atravessa aquilo e você retém, você preserva a sua alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Deus nos abençoe. Porque nunca você está sozinho. Deixa eu fechar repetindo o que eu disse de manhã, porque isso é uma figura que tem falado muito a mim e tem vários irmãos não estavam aqui pela manhã. Eu quero que você medite nisso também, porque isso realmente é... Na verdade, fui chamado a atenção num livro que li, do Tim Keller, há algum tempo atrás. E aí eu resolvi ler novamente, né? Fui pegar o livro dos Mártires, do John Foxe, e tem outras narrativas também, tem O Espelho dos Mártires, e outros livros tantos que contam. E você que estava aqui de manhã ouviu. Quando você lê a narrativa das mortes dos mártires, os mártires sempre morrem com nobreza, eles sempre morrem com coragem. Né? Sempre olha o pelotão de fuzilamento, eles vão para lá. Vocês viram aqueles cristãos que foram decapitados, vários deles estavam cantando. O testemunho que se dá durante a perseguição romana é essa, de muitos cristãos sendo afogados enquanto se enchia o lugar, eles cantavam, até que a última voz fosse sufocada. E o bispo Latimer, na Inglaterra, que eu tenho citado, né? Dizendo para o seu irmão, no momento em que acenderam a pira na qual eles morreram, ele dizendo lá, coragem, irmão, estamos acendendo uma luz que vai se espalhar por toda a Inglaterra. E essa coisa maravilhosa assim, né? Mas quando você lê a narrativa da paixão de Cristo, da morte de Cristo, não é nada disso. É completamente o oposto. Estou angustiado até a morte. E o texto diz que ele começou a apavorar-se, ele começou a entrar em pânico. É completamente diferente, irmão. Lucas registra que o seu suor se transformou como se fosse gotas de sangue. Porque ele sabia que o versículo 1 do Salmo 22 estava se aproximando, estava cada vez mais perto. Deus meu, por que me desamparaste? Esse vai ser o pior brado da cruz. Ele
passa por tudo isso. Diferentemente dos mártires, que levantam a cabeça e enfrentam a morte, o Salvador, o Senhor Jesus, ele pede: Pai, passa de mim. Se possível for, passa, troca, passa de mim essa hora. Passa de mim esse cálice. Ele se submete ao Pai, ele submete ao que tem que acontecer, ele enfrenta tudo. Isso acontece. Por que isso? O Senhor Jesus enfrenta aquele momento sozinho. Gradativamente ele vai ficando sozinho. Ele vai com os 11 discípulos para o Getsemane. E ali no Getsemane ele deixa alguns e deixa 8 para trás e 3, justamente Pedro, Tiago e João vão um pouco mais. Fiquem aqui comigo, vigiem, fiquem acordados comigo. Ele vai um pouco mais à frente, quando ele volta eles estão dormindo. É o começo do isolamento. E ele está apavorado, ele precisa daqueles homens junto com eles, mas eles também estão com tanta tristeza, o texto diz, estão cansados e com tristeza, e eles dormem. E Jesus está vendo o Salmo 22, 1, se aproximando, ele sabe que ele vai ficar sozinho, ele sabe que ele vai ficar inclusive sem o Pai. C.S. Lewis tem aquela figura que eu já falei para os irmãos, né? Deus, o Pai, o Deus Trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sempre naquela dança de amor por toda a eternidade. Quando ele cria, ele não cria por nenhuma necessidade, ele cria para que nós entremos na dança com ele. Todo o trabalho de salvação, toda a história da redenção é para trazer o pecador que não quis ficar na dança, trazer para dentro da dança. Em que eles três sempre dançaram com o amor fluindo. Essa é a beleza, nós temos um Deus trino, um Deus tripessoal. Um Deus monopessoal não poderia amar coisa nenhuma, porque só tinha ele ali. Nós temos um Deus que são 3 pessoas, o amor sempre correu ali, eles sempre tiveram nessa dança, mas houve um momento em que o Filho saiu da dança. Para que nós pudéssemos entrar. Ele teve que sair da dança e ficou sozinho, enfrentou sozinho, para que eu e você nunca estivéssemos sozinhos. Quando os discípulos saíram para a missão, quando eles sabiam antes do Senhor voltar, nós seremos entregues, vão nos maltratar, vão nos matar, nós não estamos sozinhos. É por causa disso que ele pôde dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinem tudo que eu tenho ensinado, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou com vocês todos os dias. A única forma da gente poder fazer a missão é porque Ele está junto com a gente. E Ele está junto com a gente. E a gente nunca está sozinho porque Ele ficou sozinho. Sem o Pai. Nenhum mártir enfrentou essa situação, porque todo mártir foi enfrentar a morte com Cristo do lado. Essa promessa, irmãos, não é só para o mártir, não, é para nós o tempo inteiro da vida, Ele está ao seu lado. Foi por isso que Ele preparou os discípulos nesse texto, e foi por isso que Ele deu o referencial. Na perseverança, na paciência, vocês retêm a alma de vocês. Que o Senhor nos abençoe.